Então, Aí, vamos lá, vamos começar, né, oficialmente. Gente, bom dia para quem estiver aí assistindo a gente. Nós somos as professoras que vão trabalhar esse ano com as salas 1 na pedagogia e nas licenciaturas, qual é a sala mesmo? Sim. 02 é do LIC. Isso, então a sala 01 na pedagogia e a sala 02 nas licenciaturas. Cada uma de nós vai se apresentar rapidinho. A gente teve a ideia de marcar esse encontro, até porque esse período é um período bem diferente, né, por conta de todo o contexto que a gente está vivendo, e nós pensamos que seria interessante que vocês nos conhecessem e que a gente conversasse algumas coisas, porque imaginamos que vocês devem estar muito ansiosos e com muitas questões para fazer sobre esse período que a gente está vivendo, tá bom? Então, para começar, eu sou a Virgínia, sou professora da Faculdade de Educação desde 2015, entrei nessa leva de concursos de universidade e nesse semestre estou trabalhando na sala apenas da pedagogia, mas também a gente está fazendo um trabalho coletivo. Aqui estou falando assim, que eu estou trabalhando na sala da pedagogia porque eu estou responsável por 2 turmas lá. Mas a gente vai explicar como é que vai funcionar essa dinâmica, tá? E a sala da pedagogia, nós temos uma disciplina obrigatória chamada Avaliação em Educação, que é uma disciplina obrigatória do 3º período, tá bom? Então, agora a Diana vai se apresentar rapidinho, depois o Socorro. Deixa eu só tirar uma dúvida. Já está ao vivo lá, né, Virginia? Quando a gente clica no link, eu cliquei no link e não vejo. Eu não vejo porque eu estou aqui, é isso? Eu não sei, mas assim, eu estou com o canal aberto aqui, acabei de olhar lá e está aparecendo lá, está transmitindo, tá bom? Pode ficar então tá bom, então tá bom. Bom, gente, então, eu sou professora das disciplinas, todas as disciplinas de avaliação, atuo na pedagogia com a Virginia esse semestre, e também vou atuar nos cursos de licenciatura com a professora Socorro e o professor Erivaldo, que não está presente aqui agora. A gente vai fazer, né? A gente vai falar melhor disso depois, mas assim, já para deixar vocês mais tranquilos, né? A gente está planejando as disciplinas em conjunto, né? Embora a gente vá se responsabilizar individualmente pelas nossas turmas, né? Vou deixar a Socorro se cadastrar e depois a gente fala um pouco melhor. Se cadastrar, se apresentar, e depois a gente fala. Esse ato falho desse momento que a gente está vivendo. Muitos atos falhos, muitos. Bom dia para vocês, eu sou a professora Socorro Calhau, vou trabalhar com vocês esse semestre também com avaliação da aprendizagem. Acho que esse momento é um momento delicado, né? Novo para todos nós, alunos e professores, então eu penso que nesse primeiro momento que a gente precisa ter em mente, o que eu estou colocando na minha também, é que, além de tudo que a gente já conhece de um semestre letivo, esse vai exigir da gente paciência, vai exigir da gente muita resiliência, desejo de aprender coisas que a gente não viveu antes, né? Então, eu quero dar o meu bom dia para vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e reforçar que não vai ser nada, não vai ser simples a gente passar por esse semestre, mas que vocês contem comigo, conosco, no que a gente vai atravessar com essa nova realidade, tá bom? Diana. Vamos pegar esse link aí, né, já sendo tecnológico, né, que o momento é esse, vamos começar um pouquinho sobre essa questão, né? Como todos vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito diferente, de uma pandemia em que o mundo literalmente parou, parece até aquela música do Raul Seixas, né? O mundo parou e é um momento muito interessante, inclusive, para a gente repensar a vida, né, existencialmente falando, e também repensar as práticas pedagógicas. Então, a gente tem um senhor desafio pela frente, né? Nenhuma de nós três estava muito habituada, por exemplo, tem pessoas que, claro, a internet, as redes, elas fazem parte da nossa vida, mas existem grupos de pesquisa
que estudam especificamente isso e têm muito mais tranquilidade para lidar com essas questões, muito mais familiaridade do que nós três, né? Então, para a gente é um desafio esse momento, né? É um desafio, assim, não poder ter o contato físico, né? Não poder abraçar, não poder ver, né? Presencialmente, mas é o que a gente tem para esse momento, inclusive para manter a segurança de todos nós, né? Ainda é um momento, por mais que tenha muita gente aí agindo como se a situação já tivesse sido resolvida, ainda não foi resolvida, né? O coronavírus ainda está por aí, ainda tem muitas mortes no país e nós efetivamente não temos nenhum medicamento, nenhuma vacina que garanta a nossa segurança, né? Ou até que as taxas estivessem bem mais baixas do que elas estão, para que se pudesse começar a planejar e pensar um momento de retorno presencial com uma série de cuidados, com grupos menores, que não é um momento que a gente pode viver assim, desse jeito, nesse momento específico, né? Nós já temos 6 meses que essa situação toda começou, foi em março, né? E aí houve a decisão por esse retorno. Então, acho que a primeira coisa é que a gente precisa ter muita paciência, muita tolerância, muito carinho, né? Imagino que a gente tem imagino não, tenho certeza que nós temos muita vontade de acertar, mas vamos cometer muitos erros, porque é um momento novo, a gente não sabe ainda como fazer. Ontem, Diana, coitada, né, quebrou a cabeça lá na aba. Né? Ontem, o dia inteiro em reunião, e coitada da Diana e a Socorro, e a Diana especificamente falando, porque ela começou a fuçar, né, o AVA, né, acho que é o AVA, né, o ambiente. É o AVA. E respondendo 1 milhão de e-mails de alunos com muitas dúvidas também. A gente também está aprendendo, é tudo muito novo para todo mundo. Então tem que ter paciência com a gente vai responder, a gente vai entrar em contato, mas a gente está começando, né? E começando de um jeito diferente. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa ter esse momento, assim, de tranquilidade, entender que eu penso que tudo vai dar certo no final sempre dá certo, mas muita coisa vai acontecer ao longo desse período emergencial. E aí, por isso que a gente pensou nessa conversa aqui, primeiro para a gente se apresentar e também para a gente falar mais ou menos como é que o semestre vai ser, né? Que o nosso semestre é diferente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das aulas síncronas e assíncronas, e aí eu vou passar para a Diana falar um pouquinho sobre como vai ficar, como a gente pensou esse trabalho nesse semestre. Posso te interromper um pouquinho? Claro, meu amor, diga. Então, nos comentários, os alunos estão dizendo que estão com muita dificuldade de chegar aqui, que o que está disponibilizado no convite não está trazendo até aqui. Não precisava dar uma orientada, porque já tem alguns alunos dizendo isso, para ver se a gente pode ajudar alguma coisa, porque tem mensagem dizendo que tem muito aluno. Mas a gente colocou o link do canal, né? Então... eles estão dizendo que não estão chegando, é só para... Virgínia, lá no teu canal, você consegue ver se tem muita gente assistindo, já tem alguém fazendo comentário? O que aparece para mim no canal é o link da transmissão. Eu vou ver se eu consigo abrir uma nova aba com o canal para ver se eu consigo visualizar. Porque o que eu vejo aqui é uma tela técnica com as questões da transmissão, entendeu? Tá. Mas eu posso tentar abrir uma nova aba, colocar no Google meu canal e abrir o canal para ver como é que está lá. Mas eu acho que a Socorro está lá no canal, não está, Socorro? Ou você está na aba? Eu tô nos dois. Eu tô nos dois também. Para mim, quando eu clico no link, eu vejo 2 vídeos seus mais antigos só. Eu não vejo que tá essa transmissão ao vivo. Qualquer coisa eu falo com o Luiz. Não, os vídeos antigos realmente não, mas deve ter algum lugar para transmissão ao vivo, né? Eu estou vendo a transmissão ao vivo, eu estou vendo. Você consegue ver? Sim. Então, de repente, eles estão fazendo a mesma coisa que eu, sei lá, mas eu só cliquei no link e não vejo a transmissão. Deixa eu ver se tem um link, se tiver um link diferente da transmissão ao vivo, aí a gente, de repente, dá uma copiada e colada. Isso. Lá no... Várias queixas, está dizendo que aquele link está levando para um outro canal, não esse aqui. Mas eu copiei. Tem como copiar esse novo link?
Porque a pessoa, para fazer isso, ela teria que botar no silencioso, porque se abrir o canal, vai aparecer a gente falando lá e vai ficar duplicado na teria que ser transmissão. Teria que ser Ou só se para você assistir. pudesse silenciar o seu Microfone? microfone, aí você vai lá na transmissão ao vivo, copia o link que está aparecendo ali, e se você puder copiar no AVA... O link que está... Eu não vou saber fazer isso, não. Me manda que eu coloco lá. Me manda pelo WhatsApp que eu coloco lá. Manda. Vamos fazer assim? Acho que facilita, né? Eu consegui abrir aqui, eu não cliquei em cima, porque eu estou falando e vai ficar duplicado, né? Mas eu estou vendo que está transmitindo ao vivo. Tem 50 pessoas assistindo. Tem. Recebeu? Ah, tá bom. Recebi. Espera aí que eu vou. Então a gente vai ter que começar de novo, é isso? Vamos fazer um rapidinho. Tá vendo? Tem que ter paciência. A gente começou falando que tem que ter paciência. A palavra é paciência. Né? A palavra é paciência. Espera aí, gente. Deixa eu mudar aqui. Paciência. Ah, o link realmente agora ficou diferente. Espera aí. Essas tecnologias. Vamos lá. Não, e detalhe, o meu, não sei o que aconteceu com o computador, mas está aparecendo para mim no meu computador 9h49, são 10h21. O computador está bugando mesmo, né? O que eles chamam de obsolescência programada, né? As tecnologias, elas têm um tempo útil, né? Depois de um tempo, elas começam a dar problema para você trocar mesmo. Agora o link está certo, eu testei aqui. Então, olha só. Na sala da... Deixa eu fechar aqui. Na sala da licenciatura, eu já atualizei o link, vê se o pessoal consegue ver aí. Agora eu vou atualizar na sala da pedagogia. Pronto, gente. Atualizado aqui nos dois. Aí vamos ver o que o pessoal vai falar agora. Aí tem que ir observando. Né? Eu nem lembro o que eu tinha combinado de falar, Diana. Eu lembro que você ia falar sobre o trabalho do semestre. O que eu ia falar mesmo? Não, a gente ia falar um pouco das nossas escolhas, né? Porque que a gente escolheu fazer sim. Sim, lembrei. Mas olha só, se o pessoal não estava conseguindo acessar, não sei se a gente se apresenta de novo, ou a gente... Não, acho que a gente pode continuar, até porque vai ficar depois lá, né, o vídeo, né? E aí, se for o caso, a gente se apresenta daqui a pouco, rapidinho. O que acontece, gente? A gente tem um problema, que é o seguinte. Acho que a gente pode começar por aí. Alguns professores estão conseguindo fazer, assim, tem as atividades que são as síncronas e assíncronas, né? Um nome diferente, acho que é bom explicar. Tem atividades que são feitas ao vivo, mais ou menos essa aqui que a gente está organizando agora com todas essas confusões aí, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Ela é uma atividade síncrona, né? Que a gente marcou um horário com você, e tem as atividades assíncronas, que são aquelas que você pode acessar depois, você, enfim, pode participar. Nós três temos uma questão que é a seguinte: a plataforma que a universidade disponibilizou para o trabalho nesse semestre é o AGUA, né? O ambiente virtual de aprendizagem que vocês já estão acessando, né? Mas nós não temos institucionalmente a possibilidade, por exemplo, de usar uma ferramenta como o Google Meet ou Zoom, que a gente pode marcar a reunião, porque a gente tem essa plataforma aqui, tá? A RNP, onde a gente está fazendo a transmissão, mas ela, por exemplo, uma plataforma que tem alguns problemas. Quando nós temos reuniões, vou usar o nosso departamento, nós três somos no mesmo departamento, que é o Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino. Quando nós temos as nossas reuniões de departamento, que são muitas pessoas acessando a sala, né, nós só 12 pessoas aparecem o rosto, não aparece mais, porque é uma coisa da configuração da plataforma, né?
nós temos que desligar os nossos microfones, as nossas imagens, né? Porque a transmissão fica ruim. Então, a gente tem um complicador para marcar, por exemplo, os horários que estão lá, né? Quando vocês se inscreveram na disciplina, para a gente poder reunir todo mundo. Até porque nesse período, por exemplo, vou falar da pedagogia, né? Na pedagogia, eu tenho 2 turmas, então tenho 80 alunos, a Diana também na pedagogia, fora as turmas que ela tem nas licenciaturas. Então, a gente também não tem, por exemplo, a assinatura do Google Meet ou do Zoom, estou falando dessas plataformas que são mais conhecidas, que a gente poderia marcar o horário da aula, que, né, que seria uma atividade síncrona, e a gente se reuniria toda semana. Então, diante dessa situação, né, o que a gente está tentando pensar, como a gente pode organizar o trabalho, é nós utilizarmos as atividades síncronas que não são marcadas, né, porque aí nós temos essa possibilidade de usar a ferramenta do AVA, e nós pensamos também em combinar com vocês momentos como o de hoje, para que vocês possam ter acesso com a gente, né? Por exemplo, nós também pensamos em gravar alguns vídeos, algumas coisas nesse sentido, para que vocês possam ter acesso a gente, além das atividades que nós vamos propor para vocês lá no AVA. E aí, a Diana vai falar um pouquinho sobre como a gente pensou essa dinâmica, tá bom? Só estou falando isso porque, assim, eu sei que tem professor que tem marcado as atividades como aula, só que nós temos professores com verba de pesquisa e que estão fazendo isso, são iniciativas individuais, não são iniciativas institucionais. A gente não tem essa possibilidade ainda nesse momento. Pode ser que, se essa situação persistir, talvez isso a longo prazo se resolva, mas a gente agora não tem como fazer isso. Então, o que a gente pode fazer diante desse contexto é mais ou menos isso que a Diana vai explicar, tá bom? É porque pode ter comparação, mas o professor tal está dando aula, e eu acho legal a gente explicar o porquê que está acontecendo isso, tá? Como a Virgínia falou, né, nós somos 4 professores, né, ministrando essas disciplinas, e individualmente os nossos horários são muito diferentes. Eu dou aula terça, sexta, tarde, que se inscreveu segunda de manhã, então são horários muito diferentes, e se a gente fosse fazer todas as atividades síncronas, o trabalho ia ser super individual, como costuma ser no presencial. Então, para esse momento, a gente pensou em fazer de maneira coletiva, né, fazer de maneira diferente, né, até porque a gente acredita que não dá simplesmente para transpor a lógica do presencial para a lógica remota, né. Além disso, nós temos muitos alunos com dificuldades de acesso, com uma nova configuração de vida mesmo, porque arrumam outro trabalho, porque estão com os filhos em casa que não estão na escola, então é difícil exigir que os alunos tenham a disponibilidade que tinham antes para estar nos horários marcados oficial, né, os horários oficiais marcados aí no aluno online de vocês. Então, pensando nisso tudo, a gente resolveu trabalhar dessa maneira. Vou tentar responder as principais angústias aí que eu tenho recebido nas mensagens, né, de vocês. Muitos entram e falam, professora, não estou vendo nada na página, né? Não estou vendo nenhuma proposta, não estou vendo nenhum link, vai ter aula, a aula seria agora, mas não está tendo nada. Então, é isso, né? Não esperem que as atividades sejam síncronas, né? Eventualmente, elas podem até ser síncronas para algumas turmas, mas elas não serão síncronas para todas, porque senão é aquilo que eu falei, a gente teria que fazer segunda de manhã, terça-noite, né, em função dos horários, principalmente para as licenciaturas, né? As licenciaturas variam mais, né? E a gente não tem como fazer isso, né, Diana? Até porque tem essa questão da ferramenta mesmo, né? Isso. Então, eventualmente pode ser que tenha alguma atividade síncrona para alguma turma. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vai propor é atividades no AVA, que o AVA disponibiliza, como fórum, chat, e outras ferramentas de avaliação que a gente também ainda está explorando, a gente também ainda não sabe, não conhece todas as possibilidades desse AVA, a gente ainda está aprendendo. Mas a ideia é essa, né? Semanalmente, a gente coloca 1 ou 2 propostas, onde vocês terão tempo para acessar e para responder, né, para participar. Inicialmente, a gente está pensando de 1 semana, tá, para cada atividade. E vamos dispor material, disponibilizar material
né? Vídeos, né? Isso a gente ainda está planejando, né? A gente fez um planejamento a longo prazo, pensando nessas 12 semanas, mas não especificou, não detalhou, justamente porque a gente está ainda entendendo qual é a viabilidade de colocar esse planejamento em prática. Então, a gente está indo aos pouquinhos. Então, assim, para os mais ansiosos, realmente não tem nada ainda no AVA, ainda não aparece nada, mas eu estou lá arrumando a sala, estou configurando, mas por enquanto está oculto para vocês, porque a gente eu tenho que mostrar, né, para os meus colegas, né, ver o que eles acham. Então, já tem coisa lá, mas vocês não estão vendo, né? Mas eu espero que hoje, no máximo amanhã, já apareça alguma coisa para vocês. Né? A outra coisa que está também atrasando um pouco é alunos, imensa, né? Como a Virginia falou, só de pedagogia são 160, são 2 turmas de 80 alunos, e das licenciaturas são mais de 300, né? Desses 300, 90 são meus. Então, organizá-los nas turmas, né? Está atrasando um pouco, né? Não é que a gente vai conseguir, até porque o próprio AVA já está ajudando nisso, ele meio que já divide, né, inicialmente, mas a gente ainda precisa um pouco mais de tempo, precisando direitinho. E a gente pensou, apesar do planejamento ser em conjunto, né, a ideia é que todos nós, com nossas turmas, propunha as mesmas atividades, poder monitorar os alunos, esse quantitativo imenso de alunos, a gente pensou que seria mais viável dividir por turmas para que cada um visualize apenas aquilo que, né, os alunos da sua turma estão fazendo. Porque depois a gente precisa lançar nota, né? E aí como é que a gente vai catar? Como é que eu vou catar 90 alunos dentro de 300? Né? Então a gente está entendendo um pouco isso e tentando tornar isso mais viável. Mas, assim, os professores, eles vão ter acesso a todas as turmas virtuais, né? Que, por exemplo, eu posso entrar na turma da Virginia e fazer uma intervenção, comentar alguma coisa, a Virginia pode entrar na minha, socorro. Então, assim, também não estranhe se algum professor também participar, além daquele que é responsável pela turma. Tá? E para os alunos não se perderem, quando eles entrarem no AVA, né, um aluno meu não responder algo que está na sala da Virginia, né? A gente está organizando isso para que vocês só vejam a turma, né, as turmas de vocês. O que mais que eu posso falar? Acho que a gente pode falar sobre a questão da frequência. A gente vai acompanhar a frequência pela participação das atividades no chat, tá? Nos fóruns. Né? Então, a gente só vai poder monitorar essa frequência a partir da sua participação nas propostas que nós faremos. Como a Diana disse, já tem a primeira lá, só que ainda não está visível para vocês, porque a gente está organizando ainda. Tá? As questões de avaliação, a gente ainda não começou, porque vocês também vão ficar ansiosos e é uma sala virtual sobre avaliação, né? Nada mais pertinente, né? Mas, assim, só para que vocês fiquem, assim, cientes, a gente ainda está pensando qual é o melhor formato, como é que a gente vai fazer. E mais viável, devido à quantidade de alunos. Porque vai ser uma trabalheira para a gente, né? Como é que a gente vai poder corrigir isso? Então, a princípio, né? A gente pensou em 2 avaliações, mas o formato, até seguindo mais ou menos o que tem sido, né, a indicação da universidade, né, mas o formato, como é que essas 2 serão, a gente ainda está pensando, porque a gente ainda está tateando. E, assim, eu tenho experiência com educação à distância, mas essa situação aqui, né, eu sou coordenadora de uma disciplina da educação à distância, mas isso aqui é totalmente diferente. É até interessante usar esse espaço para falar sobre isso. Quando essa situação começou a se pensar como poderia fazer esse retorno, muitas pessoas costumam dizer educação à distância, né? E não é. É um formato diferente, tá? Então, por mais até que eu tenha essa experiência com a educação à distância, eu posso dizer para vocês que isso aqui que a gente está vivendo na graduação é uma coisa diferente. Então, a gente ainda também está tateando, está pensando como fazer, está se apropriando da ferramenta, né, do AVA, que também a gente até já tinha tido acesso antes, mas agora a gente vai ficar mais íntimo. O AVA vai fazer parte da nossa família, não é isso? Então, é só para dizer que realmente é uma situação nova, então a gente vai ter que aprender fazendo.
E é nesse sentido que a gente tem colocado essa questão a gente começou, e talvez algumas pessoas chegaram agora, né? Porque houve um problema, né? Nessa questão da transmissão e tal, e no link, a gente está se apropriando disso também, essa questão da paciência e da tolerância, né? Porque a gente também está aprendendo junto com vocês, assim, a questão do presencial, todas nós temos experiência e já sabemos como fazer, mas essa situação aqui, inclusive, esse momento aqui, a gente tinha pensado para terça-feira, inicialmente. E aí houve um problema no meu canal, porque eu nunca tinha feito transmissão e eu não sabia que tinha uma questão de 24 horas para liberar. Então, a gente teve que remarcar para quarta-feira. Só estou usando esse exemplo para vocês verem como a gente ainda está se apropriando disso, né? Então, assim, eu tenho um canal de YouTube, agora ele vai ficar mais cheio, né? Até porque a gente pretende gravar vídeos e tal, e imagino que eu vá alimentar esse canal, mas é um canal que eu não tenho usado muito, né? Então, também não estou muito acostumada a essas tecnologias. Acho que essa situação toda ela vai ser bem interessante para a gente aprender, né? A gente vai ficar muito mais esperto quando terminar isso tudo, né? No final, porque realmente a gente não está se apropriando desse momento também. E é aquilo que você falou, né, Virgínia? Como a gente não tem condições institucionais de fazer isso, a gente está usando recursos que são individuais. Por exemplo, é o canal pessoal, né, da Virgínia que a gente está utilizando, não é um canal institucional, né? Que a Virgínia está cedendo gentilmente para que todos nós, né, o coletivo de professores, né, dessa disciplina, possa utilizar para facilitar o contato com vocês, né? Então, voltando um pouquinho para a questão da organização Lava, a Virgínia, como a Virgínia lembrou bem, a gente vai controlar a frequência nas atividades. A gente tem como saber se os alunos estão acessando, se estão, né, obviamente, participando, escrevendo, né? Cadê a Virgínia? Sumiu? A gente tem como saber se vocês estão baixando os materiais, isso tudo é possível. Então, a gente tem como controlar isso, e essa vai ser a forma da gente saber se vocês estão frequentando, né, e a frequência. A gente ainda está pensando como é que vai ser essa questão da avaliação, né? Uma, no máximo duas, devido à quantidade de alunos e todo o contexto, né? Mas a gente ainda não sabe muito bem como fazer ainda, a gente ainda precisa pensar como é que a gente vai avaliar a aprendizagem, né, de vocês na disciplina. Mas é claro que quando a gente decidir, né, isso tudo vai ser avisado para vocês com antecedência. Certamente não vamos fazer o que gostaríamos e o que defendemos, né? Afinal de contas, a gente está falando de avaliação, né? A disciplina, como é que vai ser a avaliação da disciplina de avaliação? Mas, devido ao contexto, a gente certamente não vai conseguir fazer aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita, né? Até pela quantidade de alunos, pelo fato de ser remoto. Essa avaliação não vai poder ser tão detalhada, tão rica como a gente gostaria, né? Até porque a gente não tem braço para acompanhar tanto aluno. Mas a frequência, isso já está definido, né? Vai ser a questão da participação. E a avaliação da aprendizagem, a gente também vai poder medir por meio da participação de vocês. O que vocês vão escrever nos fóruns, né? Como é que vai ser essa discussão, como é que essa discussão vai se dar, né? A ideia é que a gente pense em temas e, dentro desses temas, questões, para que vocês discutam, né? Pelo AVA, com base na leitura dos textos ou de algum material que a gente disponibilizar. Bom, não sei se certamente eu estou esquecendo de falar alguma coisa, mas acho que vocês podem fazer. Deixa eu pedir desculpa, vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, a gente não está te vendo. Eu estou com um problema aqui, está dizendo que no Chrome não está respondendo. O que acontece? Bateram aqui na minha porta, né, porque veio o cara do correio veio fazer uma entrega, só que ele foi embora. Então, eu tive que tirar a imagem, né, para poder atender essas coisas do ao vivo, né? E agora eu não estou conseguindo colocar a imagem, mas eu estou aqui, tá? Porque eu fui clicar, cliquei no lugar errado, e agora está dizendo que o Google não está disponível, tá? Mas eu estou aqui. Tá, vai tentando aí, porque isso aconteceu comigo com som, né? Depois pois porque ele está com um cursor. Rapidinho, eu preciso ver uma coisa aqui rapidinho, tá, Diana? Só um segundo. Tá. Eu vou falar um pouco do conteúdo, como é que a gente pensou a organização do conteúdo.
Então, assim, um pouco eu estava falando, né? Deve ter detalhes que eu estou esquecendo de falar, porque é muita coisa, né, para a gente lembrar de falar, então vocês podem fazer perguntas. E se a gente não souber responder ainda, a gente vai falar, ainda não sabemos responder isso, mas a gente vai procurar saber. Agora, do que tratam essas disciplinas, né? Elas conversam muito, né? Na pedagogia, avaliação da educação, e na licenciatura são duas: avaliação da aprendizagem, práticas pedagógicas e avaliação da aprendizagem. Elas conversam muito, né? Basicamente, o principal, né? O encadeamento principal das disciplinas é o mesmo, né? O que muda são as ênfases, né? Por exemplo, em práticas pedagógicas, nessa disciplina, a ênfase maior deveria ser na questão das práticas, né? Questões mais técnicas, né? Como construir uma avaliação, como corrigir uma avaliação. Mas eu e Virgínia, né, nós somos da área mesmo, já trabalhamos há muito tempo com essa disciplina, a gente já meio que aborda isso, tanto em avaliação da educação, quanto na avaliação da aprendizagem também. Por isso que dá para conversar bastante. Talvez a gente não consiga dar a ênfase como deveria ser, né, em função do tempo. Esse semestre ele é mais curto, né, esse período emergencial, acadêmico emergencial. Então, com certeza a gente vai sofrer perdas aí nesse conteúdo, né? Mas, a princípio, a gente começa... Virgínia, você está aí? Não está, era para ela desabilitar o microfone. A gente combina falando um pouco, na verdade, sim, levando vocês a refletir sobre a avaliação, o que vocês pensam sobre a avaliação, que concepções prévias vocês trazem sobre a avaliação. Aí a gente trabalha um pouco isso, né, discute um pouco isso, o que vocês trazem das experiências de vocês, para depois, em função, né, de toda uma discussão teórica, né, que a gente vai mediar, vocês conseguirem, ao final, fazer um balanço do que mudou na cabeça de vocês com relação à avaliação. Então, a gente fala um pouco do histórico da avaliação, como é que ela era pensada antes, né? Ao longo do século XX, como é que veio se transformando essas concepções, esses conceitos sobre avaliação. Falamos dos tipos de avaliação, das funções avaliativas. Vamos falar de avaliação da aprendizagem aí no título, né, de pelo menos 2 disciplinas. Vamos falar de avaliação externa, que é outro tipo de avaliação, que não é avaliação da aprendizagem, né, uma avaliação mais... uma avaliação em larga escala, né, uma avaliação de coletivo, não é uma avaliação individual. Vamos tentar falar de avaliação institucional também, que é outro tipo de avaliação. Né? E, no final, tentar levá-los a um panorama mais atual, a um contexto mais atual, do que se tem falado teoricamente, né, o que sobre práticas avaliativas, e o que efetivamente a gente tem encontrado nas escolas, o que é mais comum, né, de encontrar nas escolas, tentando fazer um diálogo aí entre isso, né. Basicamente, assim, parece pouco, mas é bastante coisa para ser falado na disciplina que a gente vai tentar organizar. Não sei se a Virgínia... Eu voltei, não sei se vocês ouviram um barulho, né? Peço desculpas, o meu computador está dando problema, não estou conseguindo mexer aqui, mas vocês estão me ouvindo, então? Sim. Eu fui tentar minimizar aqui para ver se eu conseguia voltar, e agora o computador não está deixando voltar. Bate aquela segurança, aquela insegurança, né? E como sou eu que estou chamando a conversa virtual e a transmissão, eu não posso sair, né? Então, o computador, ele está meio velhinho, e, assim, infelizmente, hoje em dia, os produtos, eles têm um período, né, de vida útil, então, depois de um tempo, eles começam a dar problema, né? E o meu computador está um pouco nessa situação. Então, Diana, pelo que eu entendi, estava falando sobre a natureza das disciplinas, não é isso? Estava falando sobre os 3, imagino que você tenha falado dos 3 níveis, né, de avaliação, que é o que a gente costuma trabalhar na pedagogia, e especificamente falando, né, as práticas pedagógicas e a avaliação da aprendizagem, que é a disciplina eletiva e a outra disciplina das licenciaturas, não é isso? Isso. E falei um pouco do que a gente aborda em cada uma delas, né? Começando com uma Por isso, até que quando
desenvolver essa situação toda, a gente pensou em trabalhar junto, né, porque são, na verdade, as duas disciplinas, né, das licenciaturas, a práticas pedagógicas em avaliação da aprendizagem e avaliação da aprendizagem, essas duas disciplinas estão contidas na disciplina obrigatória da pedagogia, que é a avaliação em educação. Só que a avaliação em educação a gente trabalha numa perspectiva mais ampla, e por isso a gente pensou em trabalhar junto, né, porque é viável, as temáticas elas estão interligadas, né, e esses 3 níveis, eles influenciam diretamente, né, um no outro, né, então, a avaliação institucional, que é a avaliação realizada pelo coletivo da escola, interfere no trabalho individual do professor, que é a avaliação da aprendizagem, que é a relação professor-estudante, né, e as avaliações externas, elas também interferem na avaliação institucional, que é o coletivo da escola, e no trabalho individual do professor, que é a avaliação da aprendizagem. Então, vocês vão perceber que esses assuntos, eles estão totalmente interligados. Enfim, acho que a gente falou mais ou menos sobre esse momento, né? Estou tentando resgatar aqui, organizar um pouco o que a gente fez, para ver se falta alguma coisa importante que a gente precisa colocar, né? Falando sobre esse momento emergencial, as questões estruturais, né? O que a gente pode fazer nesse momento. Falando sobre o trabalho no AVA, né? Dos fóruns semanais, e que a partir, né? Que funcionarão com uma questão e a participação dos estudantes nessa questão. Também, nesse primeiro, a gente não colocou, vocês vão perceber que não vai ter uma leitura para ajudar a pensar a questão, porque a gente não quis direcionar. É uma questão um pouco mais ampla e mais aberta. Mas, a partir dos próximos fóruns, a gente vai sempre deixar uma referência, né, de leitura para ajudar, para aprofundar o estudo. Falamos sobre a frequência, né, que nós vamos acompanhar a partir da participação nos fóruns, que vocês terão uma semana para participar. Falamos sobre as avaliações que ainda estamos pensando no formato, e falamos sobre o trabalho. Não sei se tem mais alguma coisa que ficou faltando para a gente colocar para vocês. Acho que não. A gente podia deixar, não sei se o Socorro quer falar alguma coisa, e de repente ver se tem alguma questão lá para a gente responder. Ah, sim, eu acho perfeito. Quer falar alguma coisa? Estou aqui de olho nas questões também. Se aparecer alguma coisa, eu falo para vocês. Eu acho que não tem nenhuma questão aparecendo. Só se vai começar agora, se a gente propôs, coloquem as questões a partir de agora. Eu acho que vocês podiam fazer isso, né? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês poderiam colocar no YouTube, né? Lá nos comentários do YouTube. E aí o Socorro passa para a gente pensar junto aqui. Isso. Se vocês quiserem também, eu posso tentar, pelo AVA, eu posso tentar acompanhar. Se não for uma enxurrada de perguntas, eu posso vir aqui para responder. Diana, já tem uma pergunta aqui da Mirella, que é: em relação às aulas da semana que vem, terá alguma atividade síncrona? Não tem nada planejado para síncrona para a semana que vem, não. A gente vai avisar com antecedência, se tiver algum. A gente tem uma questão, Mirella, né? Como a gente disse no início, né? Talvez você tenha entrado depois, a gente tem uma certa dificuldade para garantir as atividades síncronas, por questões estruturais mesmo, né? A gente não tem, por exemplo, uma plataforma institucional. O que a gente tem é essa daqui, a RNP. Só que ela tem um limite, por exemplo, quando tem muitas pessoas na sala, a gente não consegue visualizar todo mundo, a gente só visualiza até 12 pessoas. E só pode ter 75 participantes. Nós temos 80, né? Mais de 400 alunos. Mas mesmo que a gente dividisse na pedagogia, né? Que eu fizesse com a minha turma, e com as minhas 2 turmas, e Diana fizesse com as dela. Mas mesmo assim, a gente tem esse limite que só cabe até 75 pessoas. Então, é uma plataforma assim, que está nos permitindo fazer essa transmissão, mas ela tem algumas questões, né?
E, assim, as assinaturas, por exemplo, o Google Meet, eu até cheguei a pensar em fazer, só que você tem que ser pessoa jurídica, né? Então, não tem CNPJ, porque ela é bem mais barata, né? E também ela permite você agendar reunião, você transmitir. O Zoom é uma plataforma internacional, a gente paga em dólar, né? Fica bem puxado. Então, né, a gente tem essa questão. Assim, o que a gente pensou, né, Diana e Socorro, foi assim, na impossibilidade de fazer as atividades síncronas com a frequência que a gente gostaria, a gente pensou em eventualmente marcar alguns eventos como esse, né? Também, por exemplo, de repente marcar algum horário para a gente estar no ar, o horário da aula, para a gente tirar dúvidas. Acho que isso é possível, a gente ainda não pensou direito sobre isso, mas acho que isso é uma questão que é viável. Deixa eu seguir as perguntas aqui, que aí também você já vai encaixando, porque você... Sim, e também a gente pensou em gravar alguns vídeos com aula também, né? Que a gente pode usar o canal do YouTube ou pode usar outras ferramentas nesse sentido, tá bom? E que vocês podem assistir quando for melhor para vocês. Desde que assistam, tá tranquilo. Então, a Ingrid está perguntando se o dia das atividades da disciplina de educação serão na sexta-feira, como está no cronograma. Então, tá no cronograma para ela, mas nem toda a turma é sexta-feira. Então, assim, eu sugiro que vocês acompanhem semanalmente. Entrem no AVA. A gente nem todas as turmas, né? Oi? Nem todas as turmas são sexta-feira. A gente está trabalhando junto, né? Porque são 4, Ingrid, né? São 4 professores, Ingrid. Então, tem turma na segunda, tem turma na sexta, tem turma à noite, tem turma de manhã, tem turma de tarde. Então, não tem um dia, a gente não vai, não sei. A gente chegou a pensar nisso, mas depois a gente pensou, mas e a variação, né, de horários das disciplinas? A gente pode até estabelecer um dia na semana para sempre postar uma atividade. Tá? Mas eu sugiro que vocês acompanhem, entrem lá e vejam o que está. Talvez a gente até faça isso respeitando esse horário aí, né, que existe. Mas a gente ainda não... Como é a primeira semana, a gente ainda está organizando isso. Então, por exemplo, as turmas de segunda e terça, a gente já acabou não respeitando isso, né, de marcar no dia. Mas eu acho que a partir do momento que a gente pegar... Não sei, também estou pensando junto aqui. Talvez seja fácil a gente manter essa questão desse horário, né? Colocar a atividade nesse dia, né? Nesse dia horário para manter uma certa organização das pessoas. A gente pode escolher, só que assim, não vai ser o horário e o dia da aula de todo mundo, mas a gente pode estabelecer. Não, isso vai ser meio, por conta até da natureza do trabalho. Gente, está muito difícil trabalhar assim, porque eu não consigo ver vocês, eu não consigo mexer. Eu não sei mais o que fazer. Porque assim, eu não sei se eu consigo entrar pelo celular e aí mantenho aqui no computador só por conta da transmissão, entendeu? Eu vou tentar, mas eu não garanto que eu consiga, não. Érica Tenta aí. Não, eu vou tentar, porque está difícil, eu não estou vendo o que está acontecendo, né? E eu não consigo abrir outra aba, eu não consigo fazer nada. Realmente o computador está dando problema. Vai lá, próxima pergunta. Érica está perguntando se cada turma participará de um fórum diferente. Mais ou menos. Na verdade, por exemplo, eu tenho 2 turmas de avaliação da aprendizagem nas licenciaturas. Eu juntei as 2 turmas num grupo só. Então, os meus fóruns, nesse caso, terão 2 turmas. Tá? A ideia é essa, é juntar as turmas do professor, daquele professor. Então, se aquele professor tem uma turma, vai ser uma turma. Se ele tem 2, vai ser 2. A ideia, a princípio, é essa. Se mudar alguma coisa, que a gente também vai ver se vai dar certo, né? Como eu já tinha falado, eu sei que a maioria aí deve ter chegado depois, né? Só a minha turma de pedagogia tem 80 alunos. Né? Olha o tamanho da turma, como se fossem 2 numa só. Então, é isso. A gente não vai misturar todas as turmas e também não vamos misturar pedagogia com licenciatura por uma questão da organização do AVA, que já separou em salas diferentes. Mas as atividades serão as mesmas. Ana Clara está perguntando se as avaliações serão escritas ou vai ter algum seminário. Seminário? É. Como assim, gente? Tipo, marcar um Zoom para a gente assistir o seminário? Eu acho de muito...
muito improvável, porque pela quantidade de alunos que nós temos, são mais de 400 aí divididos para 4 professores. Provavelmente escrita, mas mesmo assim, vamos pensar nesse formato, porque também não temos condições de corrigir aqueles trabalhos que a gente pede, né, que são presencial. Ou pede, perguntou? Ana Clara. Ana Clara, olha só, eu acho que uma coisa importante da gente dizer, eu sei que a nossa referência é o presencial, tanto a nossa referência como professores, tanto a referência de vocês como alunos, mas isso aqui é totalmente diferente, não dá para a gente pensar a mesma estrutura que a gente tem no presencial para esse momento. Eu vou pegar esse exemplo do seminário, né, que é uma ferramenta de avaliação que a gente costuma usar bastante. A gente ainda não pensou sobre essa possibilidade, né? Talvez você tenha entrado depois, a gente até disse que ainda vai pensar o formato da avaliação, como é que a gente vai fazer. Mas eu não consigo pensar nessa possibilidade, só se a gente, como a Diana falou, só se a gente tivesse o Zoom, né? A ferramenta, o Zoom ou o Google Meet, que a gente pudesse fazer o encontro, né? Virtual de toda a turma. Aí a gente poderia pensar no seminário, mas como a gente já disse, a gente não tem essa possibilidade, institucionalmente falando, tá? E a ferramenta do Zoom, ela é bem cara, né? É bem complicado da gente fazer assinatura anual para poder garantir essas atividades síncronas. O Google Meet, ele é bem mais interessante, só que você precisa ter CNPJ, porque ela é uma conta para pessoa jurídica. E nós não temos. Eu tentei, inclusive, fazer. Pensei em fazer para as questões da graduação também, para as reuniões do meu grupo de pesquisa, e não consegui fazer. Então, infelizmente, a gente fica também impossibilitado por conta dessas questões estruturais, tá? Deixa eu falar, gente, eu não consigo entrar pelo celular porque eu tenho que aprovar. E eu não posso aprovar porque eu não consigo abrir. Então, eu acho que vai ficar assim. Não sei nem como é que eu vou fazer para encerrar, né? Eu acho que para encerrar. Eu acho que eu vou ter que desligar o computador e ligar de novo. Não sei, eu estou aqui, eu entrei com um outro nome, né? Porque eu tenho 4 nome e sobrenome, eu entrei para ver se eu conseguia, mas eu esqueci que eu tenho que aprovar a entrada na sala. E eu não estou conseguindo abrir o... Não sei, deixa eu ver se eu consigo... Bom, não sei se a Ana Clara ficou feliz ou triste com a notícia do seminário. Vamos lá, próxima pergunta. Acho que feliz, Diana, porque eles costumam não gostar muito. A Júlia está perguntando se, para participar dos fóruns, vão ter perguntas orientando ou Isso, Socorro, está falhando um pouquinho. Eu só entendi o início. Repete de novo, por favor. Está perguntando se será proposto algumas perguntas com o conteúdo apresentado na semana para conduzir as discussões do fórum. Sim, a primeira que já está pronta, mas está escondido, é uma pergunta direta. Né? Mas normalmente é isso, ou vai ser uma questão, ou vai ser um tema para pensar, né? Mas sim, vai ser orientado, naturalmente. Mirela está perguntando se semana que vem tem alguma atividade síncrona. Já respondemos isso aí. Não já tem. Respondemos. Perguntas repetidas, ainda desejando saber como vai ser a avaliação. Então, acho que isso também já foi respondido. Né? Já foi respondido. É porque o pessoal deve estar chegando, e aí depois tem que assistir o vídeo, galera. Já foi respondido. A gente ainda está pensando na avaliação. Só sabemos que vamos acompanhar, já vai contar para a avaliação a frequência, né, nas que a gente propor, na participação mesmo, porque não adianta só entrar no sistema, que a gente consegue saber se vocês entram, né? Se vocês visualizam o fórum, a gente consegue saber. Não adianta só visualizar, não. Tem que responder também, tem que discutir com os colegas, tá bom? Próximo. Ana Clara ficou a resposta, tem até um ha-ha-ha-ha. Como é que é? Ana Clara ficou feliz. Eu também, Ana Clara, sou obrigada a falar que fiquei feliz.
A gente, eu gosto dos seminários, né? Eu não sou muito fã, não, mas é isso, né? Eu gosto, não da maneira como acaba fazendo, né? Assim, é porque a gente está falando de avaliação, é bom falar sobre isso, né? Infelizmente, a gente tem uma ideia de avaliação só da prestação de contas, né? E tem a ver com as concepções de avaliação que estão aí em disputa, né? A avaliação, né? Uma das possibilidades é a autoavaliação, né? Você se colocar nesse processo. E quando você pensa o seminário numa perspectiva formativa, eu acho que é uma ferramenta bem interessante, assim, de autonomia, né, de pesquisa. É porque as pessoas acabam fazendo para constar, né, porque o professor pediu, porque vai dar nota, né, aí fica aquela coisa meio jogral, que as pessoas decoram, aí tem aquela parte que cada um faz a sua, e aí, por exemplo, se acontece algum problema com um colega, aí é sempre um drama, um dos componentes do grupo, porque aí, como cada um, né, dá conta da sua parte, não tem noção do todo, aí se acontece algum problema, ficou doente, ou aconteceu alguma impossibilidade no dia da pessoa comparecer, tem sido um drama, né? Claro que eu sei também que muitas vezes tem uma questão complicada que vocês fazem muitas disciplinas no semestre por conta da própria grade, isso é uma discussão antiga nossa, né? Às vezes 8, 10 disciplinas, às vezes acontece de coincidir, né, de ter seminários e avaliações no mesmo dia, então vocês ficam assoberbados, né, de tarefas para dar conta. Eu sei que isso também contribui para esse contexto, né, mas sendo bem utilizada a ferramenta seminário, ela pode ser bem interessante. Né? Só fazendo uma defesa do seminário. Não, com certeza. Uma das coisas que a gente defende é a diversificação de instrumentos, ferramentas de avaliação, né? Para você avaliar de várias maneiras possíveis o teu aluno. Mas todas elas têm que ter esse cuidado de ser bem feita, de ter um rigor, né? Então, seja uma prova, seja um seminário, seja uma pesquisa, seja autoavaliação, tudo tem que ser feito com muito rigor, com muito cuidado, né? Porque quando não é feito... clareza, né, Diana? A pessoa tem que saber o que está sendo a expectativa que se tem, né, sobre o resultado que ela vai apresentar, né? E se você não faz com cuidado, a chance de você prejudicar um aluno por avaliar mal aquele aluno e, portanto, ter um diagnóstico equivocado da aprendizagem dele, pode ser grave para a trajetória escolar do aluno. Então, assim, mas é claro que cada professor tem também suas preferências, né? A Virgínia gosta de seminário, eu já não gosto tanto, mas eu defendo que um seminário bem feito é excelente para a aprendizagem. Eu particularmente eu não gostava de prova, eu tinha uma certa ojeriza, mas aí eu percebi que se tornou uma necessidade. Então eu vivia o desafio de como eu vou pensar uma prova, não a prova para nota, mas a prova formativa, né? E uma alternativa que eu construí com a turma foi que eles tivessem acesso às questões antes, que a gente discutisse as questões, as dúvidas e tal, e que, né, assim, eu formulava 6 questões por aí, e aí eles tinham acesso antes, umas 2 semanas, a gente tinha uma aula conversando sobre as questões, eles estudavam, tiravam dúvidas, e no dia eles já iriam com a questão formulada, né, como eles iriam abordar a questão, e eles construiriam um texto no dia, né, marcado para avaliação. Eu, particularmente, gostei muito dessa experiência, eu tenho feito isso nos últimos semestres, os resultados têm sido maravilhosos e eu tenho visto que tirou esse medo da ferramenta prova, né? E também mostrou a possibilidade de uma prova formativa, né? De que eles estudaram mesmo não para tirar um bom resultado, mas para poder responder de maneira consistente aquela questão, né? Então, há possibilidades, né? A gente pode pensar como fazer, né? Depende muito das concepções que a gente tem, dos objetivos que a gente quer alcançar. E quando a Virgínia fala de resultados maravilhosos, ela não está falando de notas maravilhosas, ela está falando de resultado de aprendizagem, né? Ela vai de textos consistentes, argumentos consistentes, né? Referendados. Gente, e aí a boa nota, entendeu? Bem legal. E a boa nota é uma consequência, né? Porque às vezes você pode ter uma nota maravilhosa e não ter tido uma aprendizagem tão boa assim como pode ser o contrário. Quando você pensa na nota, né? Você é possível você tirar, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Uma vez eu tirei 10 numa prova de física que até hoje eu não sei como eu tirei esse 10. Eu sei que eu tirei o 10, eu consegui atingir os resultados que eram esperados, mas aquilo não fez diferença alguma para o meu processo formativo, porque
que se tivesse feito, até hoje eu saberia responder, né? Então, a Você vê que diferença... a nota nem sempre significa tanto assim. A gente já está entrando um pouco no conteúdo da disciplina também, né, Virginia? Mas assim, porque as pessoas estão ansiosas, né, perguntando sobre avaliação, a gente já colocou algumas vezes aqui hoje, que a gente está pensando isso como fazer, mas eu acho que uma coisa legal para a gente colocar, talvez diminuir um pouco a ansiedade, é que a gente está preocupado com esse processo formativo. A nota é uma consequência. Talvez, dizendo isso para vocês, né, porque a gente sabe que, sim, mesmo na universidade, ainda tem muitos professores, por conta da formação que eles tiveram, né, que ainda acabam referendando muito essa questão da nota, né. Eu posso dizer, assim, com tranquilidade, que não é o nosso caso, que nós, né, estamos mais preocupadas com o processo formativo de vocês e que a nota acaba sendo uma consequência desse processo formativo, né. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A gente, né, porque a gente não está voltando o nosso trabalho para o resultado, e sim para o processo formativo. A gente está interessado, ao final do semestre, né, ao final do período, como que essa discussão toda que a gente vai trazer vai mexer com a vida de vocês, né, com a atuação de vocês como professores e professoras, né? Acho que a questão é toda essa, né? A ideia é desconstruir um pouco esses pesos que a vida faz com que a gente dê, né, para resultado, para nota também. Por isso que é legal essa discussão histórica que você até colocou, né, que a gente vai fazer, dos assuntos que a gente vai abordar, porque se a gente entende que a gente aprendeu dessa forma, que é, né, a questão da nota, da prova, a gente pode construir outras formulações, inclusive subverter essa ideia da prova, como eu dei o exemplo que eu tenho feito, né, que é possível você pensar uma prova numa perspectiva formativa, né. Então, exato. Acho que essa discussão é bem... Porque a gente se acostuma, né? Parece que a gente sempre foi assim, que sempre foi desse jeito. Porque a gente se remete à nossa experiência individual, né? E aí, quando a gente entende assim, caramba, mas a nota era uma coisa que até o século XIX não existia, aí a gente começa, né, a pensar como é que... tá, então como se avaliava antes disso? Acho que são questões interessantes para a gente pensar, né? Exatamente. Vamos pensar. Vamos pensar bastante. Podemos passar para a próxima? Não tem mais perguntas. Não tem mais? Então, olha, já fomos. Deixa eu ver se tem aqui no AVA, se tem alguma. Não, também não. Então, será que o pessoal já está satisfeito? Será que já falamos tudo? Estamos com 70 alunos assistindo. É bastante coisa. Enquanto vocês estão vendo aí, eu vou ver com o Luiz Henrique nos ajudou com essa transmissão, né? Eu não sei se ele pode nos ajudar agora, como é que eu resolvo isso aqui. Socorro, você não quer falar alguma coisa, um pouco da sua experiência? Eu acho que não, eu acho que tudo já foi dito, vocês já falaram tudo que eu poderia também ter falado, eu acho que está ok. Eu só queria pedir aos alunos que estão aí assistindo ainda, se tiverem perguntas, que façam agora. E acho que não, acho que já estou contemplada com a fala de vocês. A gente inicialmente marcou para 10 às 11, mas a gente atrasou um pouco, né? Ainda tivemos um problema aí com a questão do link. Então a gente pode passar um pouquinho. Eu não sei, mas acho que tem uma boa parte da galera que entrou depois. A gente, no início, a gente se apresentou, né? Falamos um pouco a nossa experiência. Eu posso repetir um pouco aqui, por exemplo, a Virginia, esse semestre, está atuando na pedagogia. Eu estou atuando com ela na pedagogia também, na disciplina Avaliação e Educação, e também atuo nas licenciaturas com a Socorro e com o professor Erivaldo, que não está aqui presente. Então... Estão chegando mais perguntas. Tá. Então eu estou nas duas salas aí, pedagogia e licenciatura. A Vitória está perguntando sobre a minha disciplina, então, o que eu vou dar também é a mesma disciplina que os outros professores, por isso nós estamos alocados na mesma sala. Também vou trabalhar com avaliação da processos práticos.
Desculpa. Como eu falei, gente, olha só, professores trabalhando com 3 disciplinas. Avaliação e educação para pedagogia, e nas licenciaturas, práticas pedagógicas em avaliação da aprendizagem e avaliação da aprendizagem. Nós fizemos fizemos assim, inicialmente, e vamos continuar fazendo, né? Um planejamento geral para as 3 disciplinas, porque elas conversam muito. O que muda é de cada disciplina. Mas a gente entende que a gente pode contemplar essas ênfases nas 3. Então, o planejamento é um só. O fórum que eu colocar na minha turma vai ser o mesmo fórum que a Socorro colocar na dela, que a Virgínia vai colocar na dela. Né? Não importa qual é a disciplina ou qual é o professor, as atividades serão as mesmas. Isso a gente está decidido agora. É claro que isso pode mudar se a gente chegar a uma conclusão que, olha, não está dando certo, então não é isso, a gente pode repensar, mas a princípio é isso que a gente está pensando. Então, perguntas direcionadas para o professor, qualquer um pode responder. Isso mesmo. Tem a Luciana perguntando se não seria mais fácil ter uma sala para cada disciplina, para cada professor. Nós não criamos salas. Quem fez a estrutura do AVA já criou as salas e já nos alocou. O que eu consigo fazer, e eu fiz, é porque vocês ainda não viram. E eu já falei isso, eu perdi o nome da pessoa. Ela deve ter chegado depois. Luciana. O que eu consegui fazer, Luciana, dentro da sala... Luciana deve ser da licenciatura, né? Não sei, imagina. Se for licenciatura, dentro da sala eu consegui, vamos dizer assim, consegui fazer subsalas ou turmas. Então, eu abri uma para mim, aí está lá as minhas 2 turmas, abri uma para Socorro, vai estar lá as turmas dela, abri uma para o Erivaldo, vai estar lá as turmas dela. Né? A Virgínia não tem turma na licenciatura, então ela não está na sala, ela até está na sala da licenciatura, mas ela não tem uma turma para ela. E aí nós vamos trabalhar com as nossas turmas, que individualmente ali vão ser responsáveis por essas turmas. Isso eu consegui fazer. Mas não é uma sala, mas não é um tópico por turma. A gente juntou por professor. Então, se eu tenho 2 turmas, eu agrupei as 2 turmas. A Socorro tem 6 turmas, juntou as 6 turmas. Não sei se respondi o que... Só um detalhe que eu já falei, mas acho que você não vê isso, né? Para vocês não ficarem ansiosos. Vocês ainda não estão visualizando isso, porque está oculto para vocês. Eu ainda estou montando, estou mostrando para os colegas, mas vocês ainda não veem. Mas hoje ainda eu espero, no máximo amanhã, liberar isso para vocês verem. Aí, Luciana, quando você entrar, você vai ver a sua professora, né? Que deve ser a Socorro, não sei. Você vai ver lá o grupo onde você está da sua professora. Não necessariamente a sua turma sozinha, mas a sua professora. E é lá que você vai responder as questões. Mirela está dizendo esperar que as atividades... As atividades vão surgir. Esperar, assim, acompanhar, né? Toda semana entrar. A gente não vai colocar todas as atividades, as 12 semanas, de uma vez só. Né? Elas vão aparecendo conforme as semanas vão passando. Então, a dessa semana ainda não está lá, ela já está pronta, vocês não estão visualizando ainda, porque a gente ainda está fechando os detalhes. Mas vai aparecer, Mirela. Dizendo que as dúvidas vão surgir, né, ao longo do período e que deveria até abrir um canal no AVA para discutir tais questões. O canal que o AVA disponibiliza é o de mensagem, né? Eu, por exemplo, Alexander deve ter sido que falou comigo aqui, não sei se é o mesmo, tem um Alexander que me perguntou lá sobre o vídeo. Esse é o canal, acho que não tem outro canal. Podem mandar mensagem para a gente por aqui. Não sei se eu consigo abrir outro canal nesse AVA, e não sei também da necessidade de abrir outro canal. Mas acho que é isso. A gente acessa o AVA, gente, um pouquinho de menos ansiedade. A gente acessa o AVA, a gente responde as mensagens, os e-mails, tá bom? Talvez a gente não responda naquela hora específica, né? Porque a gente dá conta de 20.500 outras questões.
mas acho que é uma coisa legal para a gente conversar, né? Eu sei que tem muita ansiedade, que é um período muito novo, mas assim como a vida de vocês mudou, a nossa também. A gente dá conta de muitas questões, muitas frentes, né? Então, fica tranquilo que a gente vai responder, nós somos acessíveis. Vão surgir muitas dúvidas no processo, sim, porque é uma coisa inédita que a gente está vivendo, e a gente precisa ter essa paciência, tá? A gente vai tirando as dúvidas, a gente vai errar e vai acertar, a gente vai precisar voltar, repensar, refazer, tá? Acho que se essa situação perdurar, tomara que não, tomara que tenha vacina, que a vacina saia e seja efetiva, né, que a gente consiga resolver essa situação, mas se essa situação perdurar para o próximo semestre, eu acho que a gente vai estar com um pouquinho mais de tranquilidade, porque já viveu essa experiência uma vez. Mas agora é a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? Então, vamos nos acalmar, vamos nos aquietar, a gente vai dar conta, tá? E a gente vai responder, a gente vai tirar as dúvidas e vai pensar junto como fazer melhor, tá bom? Eu queria complementar também a fala da Virgínia com duas coisas. Se por acaso vocês entrarem em contato com o professor de vocês e não conseguir falar ou ter uma demora na resposta, vocês podem entrar em, por exemplo, a Socorro não responde tão rápido, vocês estão ansiosos, pode tentar falar comigo, eu tento responder, ou eu tento entrar em contato com a Socorro, pode tentar falar com a Virgínia, os professores da sala, né, vocês podem tentar falar com outros professores da sala. E a outra coisa que eu queria falar é essa pergunta do Alexander sobre o canal para comunicação, né? Eu acredito que o AVA ele ofereça muitas possibilidades, mas a gente ainda não conhece também todas elas. A gente está conhecendo, né? Como a Virgínia falou, ontem eu fiquei um dia fuçando. Eu não aguentava mais ver o AVA na minha frente. Chegou 10 horas da noite, falei, chega, eu preciso mudar o registro, porque eu não aguento mais ver. Eu sonhei com o AVA na minha frente. Então, assim, a gente está aprendendo e está descobrindo as possibilidades, tá? Se vocês souberem mexer, se vocês tiverem ideias, podem mandar para a gente, que a gente tenta também operacionalizar. Então, de uma maneira geral, acho que as perguntas já se foram, não tem mais dúvida nova, só tem comentários mesmo, e alunos agradecendo a resposta e sem perguntas novas. Bom, aí o que a gente faz? Então, a gente encerra, espera mais um pouco. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui no AVA para mim. Não apareceu. Ana Clara está perguntando se os e-mails dos professores estão no AVA. Os e-mails dos professores estão no AVA. Inclusive, eu tenho recebido, já desde segunda-feira, vários e-mails. Alguns professores, não sei se estão recebendo e-mails demais, enfim, estão desabilitando aí para que não fique visível, tá? Não professores da nossa sala de avaliação, não. Estou falando de maneira geral. Eu sei que tem alguns professores desabilitando para não ficar visível. O meu está visível, por enquanto, eu estou conseguindo responder, assim, não está me incomodando, podem me mandar, eu tento responder. Mas, a princípio, assim, por configuração inicial, sim, os e-mails dos professores estão no AVA quando você clica lá no perfil. Giana, acho legal conversar sobre isso. Você falou que tem alguns professores que estão desabilitando. Eu acho que volta a questão da ansiedade, né? Assim, eu sei que está todo mundo muito apreensivo, inclusive nós, né, com esse período que está começando, mas, assim, a vida está bastante complicada, né? Por exemplo, uma coisa muito nova, a gente tem que dar banho em saco de batata palha, né? Para não trazer contaminação para casa. Além de, tem professores, né, que têm filhos, e tem, por exemplo, eu estou aqui com vocês, com esse programa no computador, e minha filha está no outro computador no quarto, tendo aula nesse momento. Então, tem que gerenciar essas questões também. Além disso, né, professores que atuam também na pós-graduação. Então, tem muitas coisas, né, para dar conta. E aí, vocês vão ficando ansiosos e vem aquela enxurrada de e-mail. Né? Então, vamos tentar ir devagar, com calma, respirar. Né? Eu sei que vocês não conhecem a gente, depois de um tempo vai ficar mais tranquilo essa confiança, né? Porque é uma confiança que vai sendo estabelecida, vai sendo conquistada, né? A partir da convivência, né? Mas vamos tentar segurar um pouco a sociedade também, que eu acho que facilita para todo mundo, né? A gente entende, né? Foram 6 meses, né, de interrupção,
essa situação toda que está acontecendo, é tudo muito novo, mas é importante, né, para que seja minimamente saudável para todo mundo esse processo. Eu estou pensando aqui agora na possibilidade de criar, ainda na história do canal de comunicação, eu acho que é possível colocar um fórum que fique permanente lá no topo da página e que todas as turmas, aí eu não vou restringir por professor, todas as turmas visualizem, para dúvidas, porque de repente isso diminui a enxurrada de e-mails, porque às vezes a dúvida de um aluno respondida lá, os que acessarem podem, né, já fica contemplado. É mesmo, né, Diana? Aí resolve, né? Eu vou tentar fazer isso, gente. Eu acho que dá para fazer sim. Tenho quase certeza que dá para fazer. Aí a gente pode chamar de dúvidas, enfim. Mas aí, antes de vocês mandarem e-mail para a gente, ou mensagem, vocês olhem lá para ver se a pergunta já está lá, se já está respondida lá. Inclusive, Diana, a Luciana está falando que um fórum assim, as mesmas responde a dúvida do outro. Isso. E não tantos professores. Exatamente. Gente, vou fazer. Acho que vai ser uma boa. Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente pensar junto como é que a gente pode fazer, né, para... Vocês veem, né? Porque é isso, a gente tem que pensar junto, né? É tudo muito novo, volta a dizer. Eu não tinha pensado nisso, me ocorreu isso agora, a partir das perguntas e das falas de vocês, me ocorreu isso agora, e eu fiquei pensando, gente, é mesmo, eu estou respondendo a mesma coisa 500 vezes para alunos diferentes, por que eu não respondo uma vez só, né? Me ocorreu isso agora. Não, e mesmo que um desavisado não veja, aí já tá, você copia e cola também do que está lá, né? Não sei. Ou então fala assim, vai lá ver o fórum de dúvida. Bota uma setinha. E de fórum. Às vezes, gente, a gente responde assim meio seco, né? Às vezes eu fico assim, nossa, eu fui grosseira, fui meio seca com a aluna. Mas não é pessoal, não é nada disso, não. A gente é bem legal e simpática, é só porque, às vezes, a gente está na correria da vida e na correria de resolver os problemas e, tipo assim, isso aí já respondi primeiro, isso aí não sei o quê. A gente acaba respondendo de maneira muito seca, mas é só porque... E às vezes você está apagando incêndio, né? Resolvendo mil coisas, né? Por exemplo, nessa live aqui, né? Por que eu não estou aparecendo? Porque eu desabilitei imagem e som e fui receber a entrega de comida que eu tinha feito. Eu tinha até esquecido que eu tinha agendado para hoje, né? Eu tinha agendado para hoje, inclusive, porque a live ia ser ontem. E aí teve esse problema. E aí, quer dizer, aí não consegui voltar, né? Então, a vida está diferente, né? A vida está diferente, acontecem essas questões que a gente não tem controle, né? E a gente precisa, por exemplo, eu estou incomodada, mas eu já relaxei. Não dá para aparecer, não estou conseguindo. O que eu posso fazer? A raiva já passou, né? A raiva de não não tem o que fazer, a gente também tem que aceitar um pouco o fluxo da vida. Não tem o que fazer. Eu confesso que eu estou preocupada, porque eu vou ter que iniciar o computador para poder sair, né? E eu estou preocupada com essa questão do vídeo. Mas se for o caso, se não tiver jeito, meninas, acho que talvez seria interessante, né? Tomara que tudo dê tudo certo, que o vídeo fique disponível lá no YouTube, mas se tiver algum problema, a gente pensa em gravar alguma coisa rapidinho, entendeu? A gente vê isso depois, né? Porque acho que seria interessante. Ou então a gente faz uma razoável e coloca lá na aba, né? Mais ou menos do que foi o vídeo, não sei. Mas, infelizmente, o meu computador, que ele deu problema ontem na reunião e está dando problema hoje. E como a minha filha, eu tenho um outro computador aqui em casa, mas a minha filha está em aula, né? Eu acabei usando esse. Enfim. Essas coisas. Então, se essa live já conta como um primeiro fórum. Conta como atividade, não como um fórum. Não pensei nisso, confesso. Não, eu não acho que atividade não, até porque a gente vai colocar o fórum lá, né? Mas conta como uma atividade, é um encontro, né? Não sei, a gente não conversou sobre isso, não sei o que as meninas pensam sobre a questão, mas... A Luciana está que a respeito de fórum de dúvidas, lá na licenciatura até já tem um chamado Cantina do 12. É na página geral da licenciatura, né? Mas a gente pode criar um na página da nossa sala da avaliação. Isso. Sem perguntas agora. E
Então, gente, eu acho que já deu uma hora de esclarecimentos. Se não aparecer mais nada, acho que porque já podemos. Porque depois, eu fico pensando também, o pessoal que vai ver depois, aí vai olhar lá, ih, caraca, 1h30, 2 horas, não vou assistir não, porque realmente fica longo, né? As pessoas estão meio sem saco, já aguentam mais lives, etc. Então, não sei, eu acho que talvez seja melhor deixar o vídeo um pouco mais curto. Galera, é agora ou nunca, tem pergunta, é agora. Senão a gente vai encerrar. Sem pergunta. Tá, então podemos encerrar. Eu vou ter que iniciar o computador, porque eu não estou conseguindo mexer aqui. Vou ter que dar um boot. Tá? Mas aí, Diana e Socorro, a gente faz uma chamada só entre a gente para a gente conversar? Podemos, eu vou ficar aqui esperando. Tá bom, então. Então, eu vou dar o boot aqui, tá? Infelizmente, não vai ter outro jeito de encerrar. E aí, bom, gente, foi um prazer, vocês não estão me vendo, mas foi ótimo ter encontrado com vocês e vamos que vamos.